Eu sou Elisa Guerra, estudante de psicologia, e vamos para a análise do nosso gênio e artista das marionetes, Sasori. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal, que toda semana a gente tem um personagem vinculado a algum conceito da psicologia, para estimular o debate sobre saúde mental, que é algo cada vez mais importante de ser discutido. Bora pro vídeo! Antes, eu quero te convidar a descobrir o melhor método para aprender a desenhar os seus personagens de anime favoritos, mesmo se você não nasceu com aquele dom de desenhar que muitas pessoas dizem. O método Fanart já ajudou mais de 100 mil pessoas a realizar o sonho de aprender a desenhar. Ao aplicar o método Fanart, você vai ter a habilidade de desenhar em poucas semanas. O curso ele é 100% online, com mais de 35 videoaulas, e você terá acesso vitalício, mais o certificado na conclusão do curso, é claro. Quer ter desenhos perfeitos ou até mesmo criar o seu próprio mangá? Imagina só que da hora você juntar os conhecimentos do método Fanart com o que você aprende de psicologia de personagens aqui e criar o seu próprio universo. Bem da hora, né? Então eu vim te avisar que tá rolando uma promoção por tempo limitado, então clica no link aqui da descrição para não ficar de fora e para conhecer esse curso maravilhoso. Sasori é um personagem bem intrigante e talvez por isso ele é um dos mais pedidos aqui no canal. Ele se destaca pela sua inteligência e ele é um gênio no nível intelectual e de batalha. Ele apresenta bastante desapego pelas pessoas, ele já matou muita gente ao longo da sua trajetória, e o seu companheiro Deidara sempre respeitou a forma de arte do Sasori, porém ele nunca respeitou e nunca deu tanta moral assim para a arte do Deidara. É claro que o seu fanatismo pela imortalidade deve ter diversos significados, mas vamos tentar entender alguns deles aqui. Por ter crescido em meio à guerra, como a gente já conversou em vários vídeos, como o do Itachi ou até mesmo o vídeo do Thomas Shelby, que eu vou deixar os links aqui no card para você assistir depois, a gente já sabe que a constante presença da sombra da morte que tem na guerra pode deixar diversos prejuízos no psicológico das pessoas. No Sasori, em específico, uma das consequências pode ter sido o seu fanatismo por procurar viver e deixar seu corpo imortal através das marionetes. A gente pode interpretar essa motivação dele de diversas formas, mas a que eu mais gosto particularmente, a que eu acho que mais faz sentido, é a necessidade de evitar a dor, tanto física quanto emocional. Afinal, dentro do corpo da marionete, ele não sofre de golpes que para muitos humanos poderiam ser fatais e nem de envenenamento ou diversas outras possibilidades das quais ele fica a salvo quando está ali. Porém, o que muita gente não para reparar é que, estando dentro de uma marionete, ele não escapa só da dor física, mas também da dor psicológica. E eu já vou te explicar isso, então fica comigo até o final e bora construir esse raciocínio juntos. A história do Sasori foi muito marcada pela perda dos pais na infância. Ele era uma criança muito triste, ele focava no seu hobby, que era a construção de marionetes, como uma válvula de escape da realidade, criando uma espécie de hiperfoco, digamos assim. Provavelmente o fato dele ficar esperando o retorno dos pais, já que a avó dele, por também não saber lidar com a situação, afinal ela também estava sofrendo, como uma forma de proteger o Sasori, ela acabou mentindo que os pais dele estavam numa missão e tal, e que um dia iriam retornar, deixando ele sem saber a verdade do que aconteceu por um bom tempo. E isso colaborou para um sentimento de rejeição, onde ele se sentiu rejeitado com essa ausência dos pais, e logo ele também rejeita a si mesmo. O sentimento de rejeição, de acordo com a psicanálise, ele pode se iniciar desde a vida intrauterina até principalmente os primeiros anos da infância, quando o indivíduo, na formação, ele se sente rejeitado e, ao crescer, ele pode se deparar com diversos obstáculos para o seu desenvolvimento, como ansiedades, depressão, inseguranças, enfim, dificuldades de desenvolver uma personalidade sadia. Quando eu digo que por se sentir rejeitado, mesmo que inconscientemente, ele também acaba se rejeitando. E a gente pode ver isso muito bem quando ele começa a se tornar marionete, fazer parte daquilo. Além dos motivos que a gente já conversou agora há pouco, a gente não pode deixar de falar do fato que, sendo marionete, ele deixa de sentir dor. Então, assim, a sua única preocupação agora era cuidar do seu coração. E isso é meio simbólico, não acha? O fato dele não gostar de esperar ou de deixar os outros esperando também pode estar relacionado com o fato dele ter ficado a sua infância inteira esperando os pais voltarem. Assim, ele recalca esse sentimento, mas esse sentimento continua afetando diretamente a vida dele. Trauma é geralmente um resultado de uma grande dose de estresse da qual a gente não consegue lidar, que é provocada por algum evento. No caso do Sasori, a morte ou o não retorno dos pais. Esses sentimentos dos quais a gente não consegue lidar, eles ficam estagnados no nosso psiquismo, afetando a nossa vida.
E por isso é tão importante a psicoterapia desde cedo, para a gente não deixar que certos traumas e dificuldades passadas nos prejudiquem no futuro. De acordo com o médico, filósofo e psicólogo Henri Vallon, o estudo da infância é o melhor caminho para compreender a origem dos processos psicológicos. Então, ele tem diversos trabalhos situados na psicologia genética e na psicologia do desenvolvimento. Ele entendia que os processos psicológicos têm origem orgânica, ou seja, biológica, e que eles só podem ser bem compreendidos quando a gente entende também as influências socioambientais nesse processo. Resumindo isso de uma forma mais simples, para Vallon, a origem dos nossos processos psicológicos ela se dá de fatores genéticos e psicológicos e de fatores ambientais, ou seja, os que nos cercam. Ele diz que a estrutura biológica é o primeiro fator para a atividade psíquica, ou seja, não se pode haver psiquismo sem um equipamento orgânico que a comporte. E é claro que a nossa mente também opera com influências do ambiente externo. Agora, transpondo tudo isso para a realidade fictícia do Sasori, ao transformar a si mesmo numa marionete, ele fica sem estrutura biológica, ou seja, sem um equipamento orgânico para suportar a sua psique. Logo, ele não precisa mais lidar diretamente com o fardo dos seus traumas, o que provavelmente deve ser bem aliviante para ele. Claro que, como ninja, isso também é muito vantajoso, porque afinal se ele perder algum membro, ou se ele for envenenado ou algo assim, é só ele substituir as peças. E é claro que também o seu reflexo não ia diminuir com a idade, ou seja, ele ainda continuaria ágil o suficiente. Sem falar que ele não precisa mais se importar com as necessidades fisiológicas, afetivas e, em termos mais psicológicos, ele não precisaria mais reproduzir certas substâncias nem lidar com sensações e sentimentos de insegurança, ansiedade e qualquer tipo de sofrimento que nós, meros mortais, ao longo da vida, a gente vai esbarrando, né? E é claro que devido à história triste do personagem, a gente consegue entender um pouco do porquê que ele optou por se livrar dos sentimentos. Ele nos é bastante enigmático até na hora da sua morte, quando a gente vê que todos os esforços que ele teve ao longo da vida e toda a busca pela imortalidade não faziam mais sentido frente a toda a alienação que o mundo e a sua forma humana se encontravam. Não fazia mais sentido para ele. Como eu falei agora há pouco, o Sasori e a sua maneira de lidar com as questões são fictícias. Já na vida real, a melhor maneira da gente identificar e compreender as nossas questões e aprender a lidar com elas aos poucos é com a psicoterapia, com o auxílio de um profissional. Se você está comigo até agora, não se esquece de deixar o seu like e dar uma olhadinha aqui na descrição no link do método Fanart, que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Obrigada pela atenção de sempre. Tchau!